A gente usa computador para tudo, né? O dia inteiro. Mas alguém já parou para pensar no que de fato acontece ali dentro daquela caixa? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Vamos fazer uma viagem lá dos primeiros computadores que eram gigantescos até a alma que faz tudo isso funcionar hoje. Bora lá! E olha, para começar, dá uma olhada nesse contraste aqui. De um lado, o ENIAC, lá de 1943, o primeirão mesmo, o primeiro computador eletrônico. Do outro, um laptop que a gente usa hoje em dia. A grande pergunta que vai guiar a gente é: como é que saímos daquilo para chegar nisso aqui? A evolução é simplesmente absurda. E se a imagem já choca, espera só para ver os números. Eles contam a história toda. O ENIAC, gente, ele pesava 30 toneladas. Isso é tipo, sei lá, 6 elefantes. E o consumo de energia dava para abastecer uma cidade pequena. E o mais doido, tudo isso era operado com cartões de papel perfurado. Quando a gente bota isso do lado do laptop que está no nosso colo, a palavra monumental nem começa a descrever o tamanho desse salto. Ok, então para a gente entender como essa máquina funciona, a gente precisa primeiro dividir ela em duas partes, que são fundamentais. Pensa assim, é como se fosse o corpo e a alma de qualquer computador. A gente está falando, claro, de hardware e de software. E essa analogia do corpo e alma é perfeita, né? O hardware é o corpo, são as peças físicas, os chips, a tela, enfim, tudo aquilo que dá pra gente tocar. Só que, igual um corpo, ele sozinho não faz nada. E aí que entra o software, que é a alma da coisa. O conjunto de instruções, de comandos, que dá vida, que dá um propósito para todo esse hardware. E agora, se prepara para uma ideia que é bem surpreendente. Pensa na variedade de computadores que existem, dos smartphones até aqueles supercomputadores gigantescos. Apesar de serem tão diferentes por fora, quase todos eles, no fundo, são construídos seguindo o mesmíssimo projeto. Uma única ideia genial. E essa ideia é essa aqui, a arquitetura de von Neumann. A genialidade dela está na simplicidade. Sério, não importa se é o seu celular ou um supercomputador de pesquisa, o princípio é o mesmo. A informação entra, ela é processada por uma unidade central que usa uma memória e aí os resultados saem. Essa ideia que nasceu lá nos anos 40 é literalmente a fundação de quase toda a computação que a gente conhece hoje. É a base de tudo. Então vamos dar uma olhada rápida nessas 4 funções principais. A entrada é como a gente joga a informação para dentro da máquina, tipo usando o teclado ou o mouse. O processamento, que é feito pela CPU, é o cérebro da operação, né? É ele que faz os cálculos e toma as decisões. A memória é onde ficam guardadas as instruções e os dados, para um acesso bem rápido. E por fim, a saída é como a gente vê o resultado de tudo isso, seja na tela do monitor ou numa folha de papel da impressora. Beleza. Então a gente já entendeu as peças do corpo. Mas agora vem o grande desafio. Como é que a gente dá ordens para esse corpo? Como é que a gente conversa com uma máquina? E é aqui que mora o problema. É uma barreira de linguagem mesmo. A gente pensa e fala com palavras, com frases complexas. Já os computadores, lá no nível mais fundamental deles, eles são incrivelmente simples. Eles só entendem sim ou não, ligado ou desligado. Isso é representado por zeros e uns. É a tal da linguagem de máquina. Então, como é que a gente cruza esse abismo de comunicação? A resposta é uma ferramenta simplesmente genial, chamada compilador. Pensa nele como se fosse um tradutor universal, sabe? Ele pega as instruções que a gente escreve numa linguagem que faz sentido para nós e traduz tudo para a única língua que o computador realmente entende. Aquela sequência de zeros e uns. Olha só como funciona essa tradução passo a passo. Primeiro, tem o código-fonte. É o que uma pessoa programadora escreve usando uma linguagem que dá para ler, tipo Python. Depois, o compilador entra em cena e faz o trabalho dele. Ele lê e traduz esse código. E o que sai do outro lado? O código de máquina. Aquela sequência enorme de zeros e uns que a CPU finalmente consegue entender e executar. Certo. Agora a gente já sabe como a nossa mensagem é traduzida. Mas ainda falta a última peça desse quebra-cabeça. O que exatamente são essas instruções? Como elas são organizadas? Agora a gente vai mergulhar na verdadeira essência de qualquer software. A pergunta que fica é, mas como é que a gente escreve essas instruções na prática? Como a gente organiza o nosso raciocínio de um jeito que o compilador consiga entender e depois o computador consiga executar? E a resposta para isso está num conceito chamado algoritmo. E olha, a melhor analogia que existe para entender o que é isso, sem dúvida, é pensando numa receita de bolo. É sério, um algoritmo é exatamente isso, uma sequência de passos,
bem definidos, um depois do outro, para resolver um problema ou completar uma tarefa. E essa frase aqui, ela resume tudo de um jeito perfeito. O computador por si só não tem inteligência nenhuma. Ele é só um executor perfeito, aliás. Super rápido, super obediente, que segue a receita que recebe sem questionar. Toda a mágica, toda a inteligência vem de quem escreveu a receita, a pessoa programadora que precisa deixar cada passo absurdamente claro. E claro, toda receita tem seus ingredientes, né? Na programação é a mesma coisa. A gente tem as variáveis, que são como as tigelas onde guardamos os ingredientes, ou seja, as informações. Tem os operadores, que são as ações, tipo misture, bata, some, subtraia. E tem as estruturas de controle, que são as regras da receita. Sabe, se a massa estiver homogênea, então pare de bater. Então, no fim das contas, o ponto central é esse. Toda aquela mágica do software, não importa se é um app de calculadora super simples ou um jogo de videogame ultra complexo, tudo se resume a uma coisa: a arte de escrever uma receita. Uma receita lógica com um passo a passo muito, mas muito preciso. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final. Pensa bem. Cada aplicativo, cada site, cada jogo que a gente usa é, na verdade, uma coleção gigantesca dessas receitas, desses algoritmos, todos funcionando juntos. E aí a pergunta que fica no ar é: quais vão ser as próximas receitas que a gente vai inventar? Que novos problemas essas receitas vão resolver? E como é que elas vão continuar moldando o nosso futuro?